Olá, amigos. Domingão, dia 9 de agosto, Dia dos Pais. Parabéns a todos os pais por esse dia mais do que especial. Vamos ao nosso radar da semana para estes dias de 10 a 14 de agosto. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest, para que você possa aproveitar ao máximo o conteúdo aqui de aprendizado e também toda a programação do canal que está aqui do lado. Radar do mercado, live aí a partir das 10h45 todos os dias, análise de fechamento também todos os dias após o encerramento de cada pregão, análise especial toda terça e quinta-feira, e tem aí esse radar da semana, que é o que eu estou produzindo hoje, todo domingo. Você pode se inscrever gratuitamente passando o cursor do seu mouse aqui no canto inferior direito do seu vídeo e depois, na sequência, clicando na opção de se inscrever no canal. Lembrando, se não estiver aparecendo essa imagem para você, na parte inferior do vídeo vai ter a imagem, o botão para você clicar em se inscrever. E aqui do meu lado, encerra daqui a pouco a turma, mais uma turma do curso Invista Melhor usando análise técnica. O link de acesso para você garantir ainda sua vaga, ainda dá tempo, até meia-noite, até 23h59. Vai encerrar aí a inscrição para essa nova turma. Está aqui na descrição do vídeo o link para o curso Invista Melhor usando análise técnica. Lembrando, 1 ano de acesso ao curso, 1 ano de lives exclusivas comigo para você sanar suas dúvidas, no mínimo 2 por mês. E também, inclusive no próximo domingo, dia 16, vai ter mais uma live exclusiva a partir das 9 da manhã comigo, e já em relação a você tirar dúvidas sobre o curso. Vamos lá então falar aqui sobre os ativos que eu vou abordar nesta análise. Eu vou primeiramente falar aí do Ibovespa, do dólar, depois vem da PTR4, Vale 3, KLBN11, Raio 3, ALRN3, CIA, B3, HGTX3, NTCO3, RENT3, ECOR3, FLRY3, BBAS3, EZTC3, Qual3, HPV3 e BPAN4. Então são ativos que eu destaco para esta semana, que podem trazer oportunidades no decorrer da semana para entrada de swing trade, que pode já gerar entrada no início da semana. Então vou abordar esses ativos aqui, lembrando que são ativos para monitorar ou mesmo já até abrir posição para esta próxima semana. Começando aqui pelo Ibov, tivemos uma semana aí estável, menos 0,3%, mas o que para mim faria mais sentido é continuar seu processo de correção no tempo ou mesmo no preço, caminhando aqui para um patamar de 96.500. Seria até para mim algo mais positivo no sentido de pegar uma melhor relação risco-retorno para um movimento mais importante para cima, que pode jogar o Ibovespa lá para aquela região lá de trás, perto da máxima histórica, patamar de resistência lá na faixa 113.760 e depois na casa lá do 118.375. Lembrando que o Ibov ainda tem um teto importante aqui, antes dessa região que eu acabei de mencionar, por volta dos 105 a 106.500. O que seria para mim um pouco mais uma surpresa é já continuar subindo a partir desse ponto, ou seja, gerou um sinal de correção, perdeu a mínima do candle anterior e na sequência já reverte para cima e continua subindo. Isso seria para mim vamos dizer assim, o que seria uma surpresa, e logicamente uma surpresa boa, né? Se o Bovespa subir, é uma surpresa boa. Então ainda fico ali atento na questão de poder ter uma correção mais no tempo, movimento lateral, ou uma correção no preço, visto a sinalização que tem aqui. É o que o gráfico está mostrando aqui para a gente. No mensal, inclusive, aqui tem 4 meses de alta, então uma correção não seria nada ruim aí, pelo menos no início desse mês, nas primeiras semanas desse mês. E no gráfico diário do Ibovespa, nós temos aqui uma sinalização para baixo. Aumentará a probabilidade de poder reverter aquela sinalização de baixa do gráfico semanal, de topo do gráfico semanal, se ocorrer aqui já na segunda-feira o rompimento dessa máxima aqui, que é o patamar aqui de 104.523. Isso vai aumentar razoavelmente a chance disso aqui, a expectativa de ocorrer o rompimento desses dois topos, o mais alto aqui localizado na região ali por volta dos 105.700. Dólar, ótima semana muito forte para cima, 4,11%, o dólar que tinha vindo para baixo da média. O que sinalizaria algo realmente mais relevante para o dólar era voltar a fechar para cima da média, e não só voltou a fechar, mas fechou bem lá em cima, acima não só dessa máxima, mas também dessa máxima aqui da semana anterior. Resistência agora mais relevante para o dólar fica aqui localizado na faixa dos 5.485 pelo gráfico semanal, seguido da máxima desse topo,
5.515 e na sequência na faixa dos 5.540,5. Então são os níveis, os pontos que eu visualizo com a resistência mais relevante para o dólar, caso tenha um movimento ainda um pouco maior para cima. O que abre a chance nessa semana, a expectativa seria de ter alguma semana de correção. Ou seja, você tem uma semana forte, a outra semana até só pode subir um pouco, gerar nova máxima, mas podendo ficar uma semana um pouco mais de correção olhando para o gráfico diário. Movimento mais relevante, ou seja, o que eu quero dizer é o mercado vem aqui para cima e depois gera algum tipo de correção que agora, esse patamar aqui que foi superado, essa região aqui na casa dos 5.406,50 e 5.388 tendem a funcionar como um patamar de suporte para o dólar no decorrer aí da semana, caso logicamente ocorra um retorno do preço. E lembrando aqui, no diário essa resistência 5.458 e depois mais naquele nível que eu comentei no semanal, 5.485. Então, o dólar dentro de um viés de alta no gráfico semanal, fundo ascendente, e o gráfico diário já dentro de uma tendência de alta que foi comentada anteriormente sobre essa questão de ter gerado aqui um fundo duplo, basicamente um pivô de alta, e aqui mantendo sua tendência de alta com esse novo pivôzinho de alta aqui no gráfico diário. Seguindo para Petrobras, gráfico semanal. Tivemos uma semana com alta de 2,66% para o papel, segue entre as médias, fechamento lá na faixa dos R$ 22,79, ainda abaixo desse gap de corpo, ou seja, ainda segue dentro de um processo de correção, de uma movimentação mais lateral, que normalmente acontece isso quando fica entre as médias, o preço ali afunilando entre as duas médias, uma de 13 aqui, e a de 62 aqui, representando um pouco mais a média móvel de 13 do gráfico superior, que é o gráfico mensal aqui, a Petro brigando lá nessa região, inclusive com um fundo ali anterior funcionando como um patamar de resistência em torno dos 23 e 28. Então, resistências importantes para Petro, 22,83, 23,28 e outra região do gráfico semanal aqui na faixa dos R$ 23,50. O que seria positivo para... Até fiz uma análise especial da Petro nessa semana, então mais detalhado aí o cenário dessa ação. Se ficasse mais algumas semanas aqui de lado para depois romper, eu diria que seria até mais interessante. Mas não descarta a possibilidade de abrir compra de swing trade no ativo se abrir aqui, ficar aqui de lado mais alguns dias e depois romper aqui para cima, sendo mais agressivo, rompimento aqui dessa máxima, possibilidade de entrada. Eu fico um pouco mais restritivo em relação a isso, porque no gráfico semanal, como está dentro dessa lateralização, eu aumento ali os critérios para poder fazer uma entrada pelo gráfico diário. E um deles seria justamente ver a Petro ficar um pouco mais aqui de lado, ali em cima da média, para depois gerar o rompimento. Animaria um pouco mais para abrir essa posição de rompimento desses dois topos aqui na Petro, um localizado em 23,53 e outro na faixa dos 23,60. Lembrando que se a Petro voltar a fechar um pregão aqui para baixo da média, gerando nova mínima, reforça a chance de continuidade da queda depois de ter batido na resistência, para fechamento aqui desse gap, que seria o principal suporte aqui na faixa dos 22,05, região de suporte na faixa dos 22 é uma região importante, aqui nessa região toda de fundo anterior, com esse gap, até o patamar de 21,78. Vale 3, semana terminou com queda de 0,43%. O mês passado foi bem, rompendo lá essa região de topo anterior, segue numa tendência de alta no gráfico mensal, no gráfico semanal. Gera o primeiro sinal para se ter uma correção mais no preço se ocorrer a oscilação para baixo da mínima dessa semana, localizada em 59,36. Isso seria uma primeira sinalização para se ter uma correção aqui mais para baixo, mas por enquanto eu visualizo uma correção um pouco mais no tempo e ascendente, ou seja, essas 3 semanas basicamente são uma correção da subida forte, que foi o rompimento da máxima histórica, está tudo aqui dentro dessa região, ou seja, ainda com possibilidade de continuar para cima, visto que rompeu máxima histórica, o mercado vai mostrando mais força em cima da Vale, mas para buscar operação de swing trade nesse ativo, me interessaria mais também por essa questão de ficar um pouco mais de tempo aqui para depois ganhar força rompendo essas máximas aqui para fazer compra de swing trade, ou se ficar aqui patinando um pouco mais ou gerar um candle menor para buscar uma compra aqui, também seria algo para eu avaliar no decorrer desta semana na ação. Klabin, KLBN11, mais um ativo aqui se destacar. Vou destacar agora ativos que geraram alguma sinalização de alta nesta semana. Começando aqui pela Klabin, que terminou a semana muito forte para cima, alta de 11,67%.
rompeu aqui esse patamar. Se olharmos para o gráfico mensal, rompeu justamente a máxima do ano. E se olharmos para o gráfico anual do ativo, máxima aqui histórica na faixa dos R$ 23,55, ou seja, é a máxima dessa semana. Ou seja, o ativo já está trabalhando na máxima histórica. Isso é algo bom. É um cenário positivo para você buscar operações na ponta compradora. De que forma? Uma das formas seria preço recuar no gráfico diário, voltar ali numa região que ela superou em torno ali de uns 22,15 até um patamar de 21,80 ou até um pouco mais abaixo, na casa ali dos 21,70, seria a região mais interessante no meu modo de ver para compra. Não que se gerar sinalização acima disso que não vai ficar interessante para compra, mas se bater aqui pode gerar uma melhor relação risco-retorno. Indo para o gráfico diário, lembrando, dá para abrir compra aqui? Dá, o stop é grande. Seria melhor se tivesse algum processo de correção para fazer uma compra com um stop mais curto. E essa entrada aqui seria uma compra justamente pensando em position trade, ficar algumas semanas posicionado, até mesmo alguns meses posicionado em cima dessa ação. É um dos ativos interessante para a carteira de prazo maior. No gráfico diário, que eu falo de recuo do preço, chegar aqui, fizer algum recuo e gerar sinalização de fundo ascendente, ou pivô de alta, se quiser também um recuo aqui ficar de forma lateral e gerar pivô de alta, foco também maior na semana para se buscar a operação de compra de swing trade. Para quem está posicionado no papel e está querendo trabalhar com stop mais curto, abaixo da mínima desse candle que tem um formato aqui de uma estrela cadente, um padrão de reversão dos candles que aconteceu em cima de uma resistência, a perda da mínima desse candle traz uma chance maior de poder ter a correção, seja no preço ou no tempo. LREN3, lojas Renner, mais um ativo que gerou uma semana fechando ali com um sinal de alta. Essa aqui de um fundo, mas um fundo descendente. Só que é um fundo descendente dentro de um único movimento de subida. Então eu vejo, seja, fraqueza para cair após uma força para subir e agora começou forte esse movimento de subida, que pode justamente romper aqui para cima essa região aqui, essa linha de tendência de baixa, romper aqui essa linha de tendência de baixa e ganhar força para cima, principalmente se romper isso aqui, que é a região de 44,41 até 44,95. Próximo desafio está aqui, é onde ela tem vários fundos anteriores, que teve gap de corpo, tem fundo aqui nesse ponto, tem um pouquinho mais para cima ainda outro patamar, que foi mais próximo dessa máxima. Então tudo funcionando ali como resistência, uma região em torno dos R$ 46,60. E o ponto mais alto seria lá em 48,69 em termos de zona de resistência para esse ativo. Ou seja, começando aqui e ficando mais forte lá na faixa dos R$ 48,50. Esse sinal de alta daria para se buscar uma compra pensando num prazo maior, de ficar algumas semanas posicionado? Daria para fazer essa entrada, o stop ficaria abaixo dessa mínima aqui dos 39,07. No gráfico diário, ficaria mais interessado em compra se ocorrer o quê? Algum fundo ascendente, algum pivô de alta, seja nessa semana, seja no decorrer das próximas semanas, mas seria um ativo que chamaria aqui minha atenção, pegando essa linha de tendência de baixa no gráfico diário. Dá para se observar que já era a tendência de baixa, agora a tendência está indefinida, com viés de alta, visto que abriu um movimento de alta no gráfico semanal e cria-se a expectativa maior de subida do preço desse ativo. Então, pivô de alta, fundo ascendente, em cima dos níveis importantes que ela rompeu, principalmente esse aqui, não mais retornar para baixo da região aí dos 41,70 seria algo bom para esse ativo em termos de buscar as operações de compra em lojas Renner. C&A também algo no mesmo sentido, no gráfico semanal. Força aqui nesse movimento e aí gera uma correção basicamente em ABC para que gera um sinal de alta, gerando um sinal de fundo no gráfico diário, no gráfico semanal, em cima de uma zona de suporte, que traz uma expectativa também de se ter algo para cima. Qualquer posição aberta pensando em position trade, aquela operação que você vai ficar ali tentando pegar um movimento de 3 a 10 semanas, o stop ficaria para baixo da mínima dessa semana, ficaria lá na casa dos R$ 9,52 ou 51 centavos. E no gráfico diário é algo semelhante a que eu comentei em LREN3. Rompeu para cima, dois candles muito fortes para cima, ou seja, após algum processo de correção, no gráfico diário principalmente, para gerar fundo ascendente ou pivô de alta, seria o cenário mais positivo para as operações de swing trade. Uma forma seria entrar já comprando para position trade, a outra para swing trade, que você quer ter uma posição que dure ali na faixa de 3 a 10 dias, em vez de ser 3 a 10 semanas,
aí você foca um pouco mais no gráfico diário. Mais um no formato parecido, HGTX3. Vou olhar aqui para o gráfico semanal, formato parecido. Esse aqui com movimento menos relevante do que os outros dois, mas patinou aqui essa formação aqui de movimento mais lateral e gerou de novo, gerou aqui semelhante a KLB-, não, a RAIL3 e LRN3, gerou aqui uma sinalização positiva que aumenta a probabilidade de se ter um movimento também de subida. Qualquer entrada que venha a ser feita, uma das formas de stop é aqui, mais bem protegido nesses ativos que eu acabei de comentar. A outra forma seria abaixo da mínima da semana que rompeu a máxima, ou seja, ela foi lá para baixo da mínima e voltou aqui para cima. Por quê? Porque se eu olho para o gráfico diário do ativo, que é basicamente isso aqui, ó, se ela faz esse rompimento aqui desses topos anteriores e volta para baixo dessa mínima desse candle aqui, já é um sinal ruim, que degrada, que perde a expectativa de continuidade do movimento de subida do preço. Então, por isso que eu menciono que poderia trabalhar com stop abaixo da mínima da semana retrasada. Tanto aqui, quanto em CIA, quanto em LRN3, seriam ativos que poderiam se trabalhar desta forma. Então, no caso aqui também da HGTX3, tem alguns desafios importantes pela frente, em termos de resistência, mas o fato é, nos próximos pregões ou próximas semanas, sinalizações de alta, de fundo ascendente ou pivô de alta, foco muito maior, na minha opinião, em buscar operações na ponta compradora. Mais outro ativo aqui a ser comentado, NTCO3, voltando para o gráfico semanal, NTCO3. Esse aqui já é um ativo que já está dentro de um movimento de subida no gráfico semanal. O que chama a atenção é que a sinalização de alta foi um pouco mais forte na semana retrasada e nessa semana passada a gente teve um candle de indefinição com a estabilidade de menos 0,53%, uma leve queda, após testar o gap aqui, ó, bateu no gap, zona de resistência. Mas dentro de uma tendência de alta de médio prazo que o ativo está, fica uma expectativa maior de poder dar continuidade, ter um pregão aí para cima, uma semana para cima. O que vai confirmar isso, que pode trazer até oportunidade de compra no decorrer da semana? Olha só, tendência aqui de alta, veio até aqui tendência de alta, aí faz aqui um topo descendente, então a tendência fica indefinida, mas ainda dentro desse movimento grande de alta, se ocorrer aqui alguma movimentação para baixo de um novo sinal de alta no decorrer da semana, me interessa para compra. Se ficar aqui de lado também e romper essa região, também me interessa para compra. Então, ativo para monitorar de perto aí no decorrer dessa semana. Pode fazer isso aqui? Pode. Descarta a possibilidade de entrada. Simples. Mas, dentro do que está se desenhando aqui, eu fico com a expectativa de poder ter algo para cima. E até mesmo pelo gráfico semanal, ativo mais alinhado para cima, olhando aqui para o gráfico anual, olhando para o gráfico mensal. Enfim, fico com essa expectativa um pouco mais positiva, um viés mais de alta na Natura, NTCO3. Rent 3, ação que na semana também fez algo parecido com a NTCO3, por isso que eu até coloquei elas juntas, né? Grande candle de alta, já entrando dentro do gap de baixa do gráfico semanal, candle de indefinição dentro de um grande candle de alta. Isso logicamente pode acontecer o quê? Primeira sinalização para se ter uma correção, movimento contrário, é perder a mínima desta última semana que está localizada em 49,19. Mas, enquanto isso não acontecer, e principalmente se o gráfico, mesmo que aconteça, né, mas se o gráfico diário ela acontecer dessa forma assim, mais fraquinha, e depois gerar um sinal de alta, me chama a atenção para abrir compra no decorrer desta semana. Por enquanto, abriria compra de imediato? Não. Seria um pouco mais agressivo se rompesse tudo isso aqui para cima. Mas o ideal é que tivesse mais alguns candles aqui para depois abrir essa compra na ação. Ação para a gente colocar aí no radar da semana. Outro ativo, Ecor 3. Gráfico semanal da Ecor 3. Temos um ativo que gerou já um sinal de alta na semana passada, mas nessa semana basicamente não andou, né? Gerou assim uma estabilidade mais 0,14%. Segue também dentro de um movimento muito relevante para cima e aqui um processo também de correção mais no tempo, uma correção em ABC, em 2 etapas. Isso traz ainda uma possibilidade de ter algo mais para cima na Ecor 3. A gente tem até uma posição em aberto na Ecor 3. Está inclusive na carteira semanal, está inclusive na carteira mensal, enfim, é um ativo que eu olho com bons olhos, pode até mudar essa expectativa, mas minha expectativa é positiva para o papel. Inclusive, tenho uma posição em aberta de swing trade no ativo, na expectativa de romper tudo isso aqui para cima.
Então, para quem está buscando entrada, é uma das alternativas. O stop ficaria pelo menos para baixo da mínima desse grande candle aqui de alta. Ficaria ele por volta dos 13,93, uma das opções aí de stop nessa ação. Depois de Accor 3, vamos falar aqui de Fleury, que também já tem aqui uma sinalização positiva nessa semana, só que deixou uma sombra superior, ou seja, veio testar aqui as resistências, mas não conseguiu dar sequência. Mas eu destaco aqui para monitorar o gráfico diário. Por quê? Está aqui, ó, travada. Bate nessa zona de resistência aqui, ó, esse topo, esse topo, esse topo, esse topo, fica aqui brigando nessa região, não consegue se sustentar acima, volta aqui para baixo, faz um candle de definição na sexta-feira. Se ficar aqui ou mesmo gerar um fechamento de um pregão para cima dessa região inteira aqui, pelo menos ali para cima num patamar de 25,11, 25,11 não, desculpa, 26,46, fechar aí para cima dos 26,46 e gerar nova máxima no candle seguinte, seria uma das alternativas de abrir uma compra, colocar o stop aqui embaixo, tentando pegar a continuidade do movimento de subida a favor de uma nova tendência de alta que vai ser confirmada no gráfico diário. A gente poderia até falar já numa tendência de alta, né, quando vem aqui para basicamente romper tudo. Se ela conseguir realmente romper isso aqui, ela confirma de vez essa tendência de alta de curto prazo. Então chama atenção, só que abaixo desse patamar ainda tem um risco um pouco maior e entrar comprando só na oscilação. Com stop aqui fica um stop bem longo. Então é uma das possibilidades que seria de uma confirmação extra devido a essa sombra superior que ficou no gráfico semanal, seria um fechamento acima dos 26,46, que pode trazer essa oportunidade de compra na ação, pensando em swing trade. E agora vamos falar aqui da Fleury e agora, que está aqui na minha lista, a BBAS3, Banco do Brasil. Não gerou sinal de alta ainda, mas está em cima da média, na mesma situação, força e lateralização. Movimentos ali, dá para observar que vários ativos que eu passei aqui estão nesse tipo de formação, em definição de médio prazo no gráfico semanal. Um ou outro que já está em tendência de alta, como é o caso ali do NTCO3, como é o caso do Arrente 3, mas boa parte dentro de uma lateralização no gráfico semanal. Sinalização positiva em BBAS3 seria a superação da máxima dessa última semana, 35,04. Então, os ativos que não geraram ainda sinal de alta precisam, os que eu já comentei já tinham gerado sinal de alta de superação da máxima da semana anterior, como é o caso agora que eu comentei de Fleury. Essa aqui ainda não fez isso. Então, superação dessa máxima reforça um pouco mais a chance de subida do preço aí de Banco do Brasil. Tem até uma posição de swing trade nela. Ela fechou com alta de 1,58%. Gráfico diário veio que está dentro de uma tendência de baixa, que dentro dessa tendência de baixa não deslanchou para baixo, mas também aqui veio fechar para cima da média, abriu uma compra na superação dessa máxima e não conseguiu se sustentar acima da média. Então deu um primeiro sinal de fraqueza aqui para a operação. Mas se ela fizer isso aqui, que ela justamente rompe essa máxima, reforça a chance de subida do preço, inclusive aumentando a expectativa, aumentando a chance de romper esses topos aqui anteriores, um localizado em R$ 35,95 e outro na casa dos R$ 36,20. Ativo aqui também dá para monitorar de perto para buscar essa operação de compra swing trade para quem está de fora dessa operação. Depois de Banco do Brasil, aqui nós temos para falar de EZTC3, vou jogar no semanal, vamos falar aqui do EZTC3, que está ali naquela situação de força, cai, faz uma correção um pouco mais no tempo, movimento aqui mais lateral do preço, aí gera uma pancada para cima, não deslancha e volta para baixo, e aqui está patinando em cima da média, que pode trazer também um movimento para cima. Então, um ativo para monitorar essa saída aqui dessa região ali em torno dos 41,50, 41,56, vem superando aos poucos a máxima da semana anterior, que era 41,40, fez 41,50. Aqui é 41,50, fez 41,56. Por enquanto não está demonstrando tanta força para cima, mas chama a atenção na questão de caiu, está com a tendência basicamente indefinida, veio aqui, indefiniu a tendência, está a tendência de baixo, indefiniu, só que deu uma pancada para baixo, em vez de cair, já voltou para cima da média. Então, se ela continuar aqui e depois gerar o rompimento disso aqui tudo, daria para focar em alguma operação de compra, até mesmo de aguardar um fechamento aqui em cima, para buscar essa entrada com stop abaixo dessa mínima. Uma das alternativas. Lembrando que eu estou destacando ativos que podem gerar oportunidades dentro da minha metodologia no decorrer dessa semana,
Mas também eu aproveito para destacar aqui que pode também te ajudar de alguma forma a olhar para alguns ativos que se encaixem com estratégias que você costuma utilizar. Não existe só uma única estratégia ou pouquíssimas estratégias que dá certo no mercado. Tá? Então tem diversas. Meu papel aqui é compartilhar o que eu costumo fazer e também compartilhar aí as minhas visões aqui que eu visualizo de forma mais positiva para operações na ponta compradora. Depois de EZTC3, vamos falar aqui de Qual3, que no dia de hoje apresenta... dia de hoje é domingo, né? No gráfico semanal, ela tem ali um candle ali de alta de 2,43% nessa última semana. A tendência aqui é uma tendência de alta, mas depois que rompeu esse topo não conseguiu deslanchar muito para cima, já tomou uma pancada aqui, mas também não mandou para baixo. Se romper para cima essa máxima dessa última semana que está localizada em 28,95, aumenta a probabilidade de poder entrar no movimento de subida e testar a zona de resistência por volta dos 30,66 e o ponto mais alto aqui em 31,99. Aí pensando nisso, no gráfico diário que está aqui de forma lateral também gerou um candle de força, se sustentou, diferentemente da BBS3, conseguiu se sustentar, voltou para cima da média e conseguiu manter-se acima dela. Rompeu aqui para cima, essas duas máximas traz a possibilidade até de compra com stop aqui embaixo dessa mínima. Seria uma das alternativas de compra de swing trade. Qual o desafio aqui no primeiro momento? É isso aqui, ó. Essa região aqui, que se eu traçar a linha aqui para trás, era uma região basicamente de um topo anterior, de algumas máximas ali anteriores, que não conseguia andar e passou a funcionar como suporte. Então isso aqui já funcionou aqui como resistência e pode funcionar novamente aqui como resistência, por volta de 29,11. Então esse é o primeiro desafio. Rompeu aqui para cima, não andou, já dá para trabalhar com stop mais curto até abaixo dessa mínima aqui, logicamente após o fechamento do pregão, se vamos supor que seja um pregão de segunda-feira. HPV3, que também chama atenção no seguinte aspecto, a tendência de alta, topos e fundos ascendentes. Mensal, bem positivo, com expectativa também favorável que esse ativo possa vir a romper a máxima histórica, localizado aqui na casa dos 69,09. Não que não venha cair, pode cair sim. Já fiz até uma análise especial sobre ativo. Pode chegar aqui e vir fazer isso aqui. Mas dentro do contexto como um todo, eu fico com a expectativa, a minha opinião, que pode vir a romper esse 69,09. E baseado nisso, ficaria de olho nesse ativo. Gerou 2 semanas já de forma lateral, não perdeu as mínimas ascendentes. Rompeu essa máxima dessa semana aqui localizada em 66,78. Reforça um pouco mais a chance de poder continuar subindo. Tendência de alta, olhando para o gráfico diário, deu uma bagunçada aqui no gráfico diário, a gente tem uma posição até em aberta no curto prazo, que pode já trabalhar com stop até abaixo da mínima do pregão de hoje, operação de swing trade, e se ela romper, se ela gerou esse topo em cima da zona de resistência, que é a zona de resistência principal, 66,64, por volta desse valor, não conseguiu ficar acima, gera um topo. Se em vez de cair, ela romper para cima, vai reforçar a chance de sair de vez dessa bagunça que está aqui. Se quiser um sinal extra de subida, fechamento acima de toda essa região de resistência também seria outra alternativa para buscar uma compra logo na sequência, tentando colocar o stop aqui abaixo da mínima desse candle que fizer o rompimento. O fechamento, né? Um fechamento para cima de toda essa região de resistência, principalmente até para cima dos 67,14. E também aqui BPAN 4, que está nessa bagunça do gráfico diário. Olhar no gráfico semanal, temos também aqui uma lateralização no semanal. Aqui subiu, parou e está aqui de lado. Também olhando para o mensal, eu fico com a expectativa mais positiva, apesar da proximidade da zona de resistência ali em torno dos 10,45. Mas, olhando para o diário, chama só atenção no seguinte, já gerou uma sinalização de alta, mas não ganhou força. Chama atenção de ficar de olho nesse possível rompimento, que se gerar esse rompimento vai aumentar a chance de subida do preço dessa ação. Então, é uma ação para a gente monitorar aí de perto no decorrer desta próxima semana. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise, nessa radar da semana. Um grande abraço, uma ótima semana e até amanhã.